Marcos capítulo 3. Jesus cura um homem no sábado. Numa outra ocasião, Jesus entrou novamente na sinagoga. Ali também se encontrava um homem que tinha uma das mãos paralisada. Algumas pessoas, porém, estavam lá somente para observar Jesus de perto. Eles queriam ver se Jesus iria curar alguém no sábado, pois assim eles poderiam acusá-lo. Jesus disse ao homem com a mão paralisada: "Levante-se e coloque-se de frente para todos." Depois Jesus perguntou: "O que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? É permitido salvar uma vida ou destruí-la?" Mas ninguém lhe respondeu nada. Jesus, então, olhou muito zangado para eles à sua volta e, ao mesmo tempo, ficou triste por causa da dureza dos seus corações. Ele se dirigiu ao homem e lhe disse: "Estenda a sua mão." O homem a estendeu e ela ficou curada. Os fariseus, então, saíram e, encontrando-se com os herodianos, começaram imediatamente a fazer planos para matá-lo. A cura de muitos na praia. Jesus partiu com os seus discípulos para o lago da Galileia, mas uma grande multidão o seguia. Eram pessoas vindas das regiões da Galileia e da Judeia, de Jerusalém e da Idumeia. Muitos também eram de regiões que ficavam do outro lado do rio Jordão e dos arredores das cidades de Tiro e de Sidom. Eles formavam uma enorme multidão e tinham vindo porque ouviram falar de todas as coisas que Jesus fazia. A multidão era tão grande que Jesus pediu aos seus discípulos que lhe arranjassem um barco para que assim ele não fosse apertado pelo povo. Ele já tinha curado muita gente, por causa disso, muitos doentes tentavam a todo custo chegar mais perto de Jesus, a fim de poder tocar nele. Quando os demônios o viam, caíam no chão na sua frente e gritavam: "Você é o Filho de Deus." Mas Jesus os advertia severamente para que eles não dissessem quem ele era. Jesus escolhe os 12 apóstolos. Jesus subiu a um monte e chamou para si aqueles que ele queria. Eles foram e, dentre eles, Jesus escolheu 12, a quem chamou de apóstolos. Jesus os escolheu para que eles andassem sempre com ele, e também para que pudesse enviá-los a proclamar sua mensagem, dando-lhes poder até para expulsar demônios. Estes 12 foram os escolhidos: Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro; Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer o filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, o filho de Alfeu, Tadeu, Simão, que pertencia ao grupo dos Zelotes, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. O poder de Jesus vem de Deus. Depois disso Jesus voltou para casa, mas novamente uma grande multidão se reuniu. Havia tanta gente que Jesus e seus discípulos nem sequer podiam comer. Quando os parentes de Jesus ficaram sabendo dessas coisas, foram buscá-lo, pois as pessoas estavam dizendo que ele tinha perdido a razão. Os professores da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam: "Ele está possuído por Belzebu, o chefe dos demônios. É pelo poder dele que Jesus expulsa os demônios." Jesus, então, os chamou para perto dele e, por meio de parábolas, lhes disse: "Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Um reino que estiver dividido e lutar contra si mesmo, não pode durar. Uma família que estiver dividida e lutar contra si mesma, não pode durar. Se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, ele não durará, porém este será o seu fim. Ninguém entra na casa de um homem forte para lhe roubar os bens sem primeiro amarrá-lo. Depois de fazer isso, então, o ladrão pode entrar e roubar a casa. Digo a verdade a vocês, e Deus perdoará aos homens todos os pecados que cometerem e também todas as coisas mais que disserem contra Deus. Mas Deus não perdoará ao homem que insulte o Espírito Santo, esse não será perdoado, uma vez que ele é culpado de pecado eterno." Jesus disse isto porque eles diziam que ele estava possuído por um demônio. A verdadeira família de Jesus são seus discípulos. Logo em seguida chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. A multidão sentada à tua volta lhe disse: "A tua mãe e os teus irmãos estão aí fora, perguntando por você." Jesus, então, disse:
Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Depois, olhando para os que estavam sentados no círculo ao seu redor, disse: Aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe.